Então diz assim o texto bíblico: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Falei 14 e 15, mas na verdade nós nos estendemos até o 16. Vamos baixar nossas cabeças uma vez mais e pedir a Deus que seja bondoso. Querido Deus, nós uma vez mais oramos a Ti. Sabemos que o convencimento do arrependimento, a certeza da necessidade de perdão vem através somente da ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai, que Tu seja gracioso conosco, apesar de muitas vezes Tu usar pessoas imperfeitas, pessoas que têm grandes pecados, mas nem por isso, Senhor, as Tuas verdades não devem ser aprendidas e obedecidas. É por isso que eu te peço, Deus, que Tu seja gracioso conosco, apesar de usar servos falhos, mas é a Tua palavra que é a verdade que liberta. E por isso nós queremos aprender dela, por isso nós queremos aplicar todos os ensinamentos contidos nela. Em nome de Cristo é que nós oramos. Queridos, como vocês já devem ter percebido, a nossa igreja é uma igreja que prega expositivamente e sequencialmente. O que quer dizer isso? Nós não pegamos apenas uma ideia e abrimos aqui para os irmãos uma série de pensamentos apenas humanos e assim nós aplicamos para a vida dos irmãos. Não. Nós fazemos a leitura do texto bíblico de maneira sequencial, ou seja, o pastor Fernando tem pregado no Evangelho de Mateus, e ele já caminhou alguns capítulos. Isso faz com que nós entendamos melhor a palavra de Deus. Por quê? Porque você não vai ter problema com o texto bíblico, ele vai caminhando, aí chega no momento em que Jesus fala de adultério. E talvez seja uma situação difícil em que algum irmão já passou ou passa. E aí ele pensa assim, poxa, isso foi para mim. Não, a palavra de Deus ela fala a todos. Então, a pregação sequencial, ela evita esse tipo de problema. Problema das pessoas acharem que o pregador está dando recado no púlpito. Infelizmente, isso acontece verdadeiramente, mas não é o caso da Igreja Bíblica Luz do Mundo. E a gente fala que prega expondo o texto bíblico, porque a maneira de expor o texto bíblico é a maneira que nós compreendemos que a própria Bíblia fala que deve ser feito. Moisés expôs os 10 mandamentos. Pedro, em Atos 2, ele expõe a palavra de Deus ao povo no Pentecostes, e assim vários outros exemplos. E esse é o nosso desejo aqui essa noite, de expor esses versos 14, 15 e 16. É interessante, irmãos, que nós, pelo menos se você em alguma medida já foi ou é parecido comigo, eu já fiz muito disso, e nós temos muitas vezes a tendência a adiar decisões importantes. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando uma decisão é dura, é uma decisão que precisa ser tomada, nós temos muitas vezes a tendência a prorrogar. Se você tem que fazer, por exemplo, algum tipo de exame que é um exame perigoso, que pode dizer algo sobre sua saúde, você segura muitas vezes o máximo que dá, porque você não quer ter a notícia ruim. A mesma coisa acontece com assuntos importantes. Nós temos muitas vezes a tendência de adiarmos tratar de assuntos importantes. No entanto, chega um momento em que você vai ter que enfrentar, quer por decisão própria, olha, decidi que vou enfrentar o que eu preciso enfrentar, ou por circunstâncias que nos forcem a enfrentar. Por exemplo, você precisa aprender a fazer exercícios.
Todo mundo sabe que exercício faz bem para a saúde. Mas até que você seja levado a quase um caso de vida ou morte, você não faz exercício. Então você vai no médico e o médico disse, olha, se você não começar a praticar exercícios e abandonar algumas maneiras ruins de viver, como vícios, como fumar, como beber e como várias outras coisas, se alimentar de maneira certa, você vai ter problemas. E isso acontece muito nas nossas vidas. E o meu propósito, queridos, é mostrar exatamente como Judas fala sobre o aviso final. Sobre um aviso que vai acontecer uma coisa, quer nós decidamos por ela antes, que deveria, ou não. Mas vai chegar um momento, Judas diz aqui, em que haverá um julgamento. E esse julgamento não terá mais como você recorrer. Então seria mais ou menos a ideia da seguinte maneira: você precisa ir ao médico, o médico diz para você, olha, comece a se alimentar de maneira certa e faça exercícios. Você não faz nada disso, chega um dia em que você vai ter as consequências, você provavelmente morrerá antes do tempo. Então, o meu propósito aqui com vocês essa noite é que vocês compreendam o aviso final de Judas, que foram os versos que nós lemos do verso 14 até o 16. Queridos, apenas para nós recapitularmos um pouquinho, como Judas é uma cartinha curta que Judas escreveu, fica fácil toda a pregação nós podermos voltar um pouquinho no tempo, lembrar o que nós já falamos para a gente seguir em frente. Então a carta de Judas, como vocês bem devem saber, uma carta ela tem uma intenção autoral. Todo escritor da carta, todo escritor de um e-mail, ele quer comunicar uma mensagem. Então aqui já cairia por terra aquela ideia que as pessoas têm de cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Não. O autor escreveu com uma intenção. O que nós precisamos fazer para sermos honestos intelectualmente é descobrirmos a intenção do autor. Como fazemos isso? Através do contexto histórico e através da gramática. Então é isso que nós vemos na carta de Judas, ele escrevendo. Eu queria que os irmãos deixassem suas Bíblias abertas, porque como é um texto tão fácil da gente caminhar para trás e ficar lembrando as coisas que já foram ditas, fica melhor para você acompanhar o texto bíblico. Então, nos versos 1 e 2, nós vemos aqui Judas se apresentando, dizendo quem ele é. Ele é o irmão do Senhor Jesus, embora ele não diga que ele é o irmão, ele diz que ele é um servo. Tamanha a reverência que ele tinha como Jesus, ele apenas diz que ele é irmão de Tiago. E ele diz aos destinatários. Quem eram os destinatários? Ele diz ali, os destinatários não eram aqueles que foram chamados, amados e guardados em Jesus. Judas, ele gosta muito de fazer triplos. Ele gosta muito de falar as coisas usando 3 maneiras. Vocês vão ver no que a gente acompanhar a carta, vocês vão ver como isso é real. Então ele diz qual é o desejo dele com a carta. Ele diz nos versos 3 e 4, o propósito. Então Judas vai dizer o seguinte, olha, eu estava escrevendo para vocês, eu estava empregando diligência, ou seja, afinco, mas então eu me senti obrigado a mudar o assunto. E ele diz no verso 3 que ele se sentiu obrigado a corresponder com eles, com os que ele deveria escrever, a quem ele queria escrever, os destinatários originais. E aí ele diz o que ele queria que eles fizessem. Olha, eu quero incentivar vocês a batalharem com muito afinco pela fé. E essa fé ela já foi entregue de uma vez por todas. O que Judas estava dizendo é assim, não tem novidade. A fé que vocês receberam é o seguinte, Jesus veio morrer por um povo pecador. Vocês reconheceram isso? Sim. Vocês agora vivem uma novidade de vida? Sim. Essa fé que vocês reconheceram é a única. Não existe fé diferente. Talvez pessoas estejam no meio de vocês, ele continua dizendo, meio dissimulados, de mansinho. Eles se fazem de ovelhas, mas na verdade eles são lobos. O verso 4 vai dizer, eles se introduziram com dissimulação. E aí ele diz que eles transformam a graça de Deus. Qual é a graça de Deus? A ideia é que você é salvo dos seus pecados simplesmente pela fé. Só que o que Judas está dizendo, eles pegam isso, que é simples, que qualquer um pode ser salvo, não importa o peso dos seus pecados, existe salvação, porém não transforme isso em libertinagem.
É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eles pegam essa graça de Deus que salva e vivem da maneira que querem. Vivem de maneira sexual e imoral, vivem mentindo, vivem transformando a ideia de liderar uma igreja em lucro. Parece que ele escreveu para hoje, para os nossos dias, né? Mas na verdade já é problema antigo isso nas igrejas. E aí ele continua dizendo, nos versos 5 a 7, o castigo de Deus com esse tipo de pessoa. Esses falsos mestres que se infiltram de maneira dissimulada, ou seja, de mansinho. Você não percebe, mas quando você olha para o lado, em vez de ter pele de ovelha, tem dentinho de lobo, né? Como diria o pastor Marcos Granconato, é lobo. Então ele diz o seguinte, eles têm algo esperando eles. E ele vai dizer novamente 3 exemplos. Ele vai dizer que o castigo de Deus se manifestou, primeiro, com o povo de Israel. O povo foi libertado do Egito, então eles se acharam a última bolacha. Nós somos o povo de Deus, somos libertados. E Judas diz, olha, isso não importou nada. Eles foram tirados do Egito, mas logo em seguida um bom pedaço desse povo, uma boa quantidade foi destruída. Aí no verso 6 ele vai dizer dos anjos. Ele vai dar a ideia de que os anjos foram criados com a única função de adorar a Deus, mas não quiseram, alguns não quiseram, eles se rebelaram, eles saíram do estado original. Então ele diz que esses também já têm a condenação certa. E por último, ele vai falar no verso 7 sobre Sodoma e Gomorra, aquela história que a maioria talvez já conheça do Antigo Testamento, que conta que o povo lá tinha muita libertinagem sexual. Eles transformavam muitos, achavam que podiam viver da maneira que quisesse. Entre essas imoralidades sexuais estava também homossexualidade. E é isso que ele diz, que embora você ache duro, embora ele está dizendo aqui para a igreja, olha, mesmo que o pessoal diga o contrário, Deus já provou que ele vai condenar essas situações. E aí no verso 8, ele continua dizendo quais são as atitudes desses falsos mestres, novamente em triplo. Ele diz no verso 8, eles contaminam a carne, ou seja, foram feitos com um propósito, mas estão distorcendo o propósito para qual foram feitos. Verso 9, ele vai dizer que eles também rejeitam as autoridades, e ele dá o exemplo de Miguel combatendo com Satanás, e que Miguel não foi displicente, mesmo sabendo que Satanás era errado, Miguel diz que o Senhor te repreenda. E por fim, ele vai dizer no verso 10, que eles além de não reconhecer as autoridades, eles falam mal. É a ideia mais ou menos do seguinte, você tem uma autoridade superior, você não considera como uma autoridade superior e, além disso, você ainda fala mal. Era o que eles faziam com os pastores. Eles iam dizendo, olha, não segue esses caras aí, porque esse pessoal aí, eles dizem que são de Deus, tudo, mas onde é que já se viu privar você de ter a liberdade sexual que você quer? Dizer para você que você tem que casar. Era mais ou menos a ideia do que esses falsos mestres estavam fazendo. E aí, no verso 9 e 10, ele vai mostrar o exemplo de alguém com autoridade com relação à humildade e obediência. E ele demonstra o exemplo justamente do arcanjo Miguel. E aí, no verso 11, ele vai dizer novamente 3 exemplos dos destinos dos falsos mestres pastores. E, queridos, é importante que a gente sempre entenda o seguinte, a mensagem da Bíblia, ela é verdadeira. A gente crê nisso, que ela é verdade. E se ela é verdade para aquele povo, ela é verdade para hoje e ela é verdade para o futuro. Então, todas as condenações que Deus disse que fez, por exemplo, quando Judas escreveu, o povo já não estava mais no Egito, já era acontecimento antigo. E ele usa como exemplo, ele diz, olhem para trás e vejam que aconteceu coisa lá. Eles foram condenados. Se eles foram condenados naquele tempo, sinal que também serão condenados agora. Então, esse é um erro que talvez a gente cometa. Mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás. Uma verdade não deixa de ser verdade porque o tempo passa. Esse é fato. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que, embora Judas estivesse aqui condenando primariamente aqueles falsos mestres, isso vale para toda a igreja.
Porque muitas vezes nós poderíamos não ser líderes dentro da igreja, como esses aqui estavam se infiltrando para serem líderes, mas nós podemos ter as atitudes dos falsos líderes. E aí o exemplo de Judas é que se serve para Caim, serve para você. Se serve para Balaão, serve para você. Se serve para Corá, que é os 3 exemplos que ele vai dizer aqui, nos versos 11, serve para nós também. Então ele vai dizer o destino desses 3 tipos de falsos mestres. Poderíamos aqui fazer até uma certa analogia, dizer que são 3 tipos de família. Caim, o primeiro herético. O que é herético? Aquele heresia é distorção de uma verdade fundamental de Deus. Isso é uma heresia. Você dizer que você não é salvo apenas pela fé, isso é uma heresia segundo a Bíblia. Por quê? A Bíblia diz que você é salvo somente pela fé. Se você falar que você é salvo porque você é um bom garoto, uma boa garota, isso é heresia. Então, Caim foi o primeiro herético, porque ele achava que ele precisava ter boas obras. Deus disse para ele fazer de uma forma, ele fez de outra, e ele se achou ainda injustiçado, que é a realidade nossa. Seres humanos adoram ser vítimas, nós adoramos ser vítimas. Nós fazemos as coisas erradas e apontamos para o lado. É desde o jardim no Éden assim. Adão, o que fez? Não fui eu, foi a mulher que tu me deu. Eva, o que? Não fui eu, foi a serpente. Serpente quem fez? Não, Deus, foi tu que... É assim, é a síndrome de Adão. Então, aí ele diz o seguinte, depois, ele fala de Balaão. Balaão era o profeta do dinheiro fácil. Ele usava da sua influência espiritual para fazer fortuna. Tem pouca coisa a ver com os nossos dias, não é verdade? Tantas igrejas que usam da sua autoridade de apóstolos ou enviados de Deus por ganância. E por fim, Corá. Corá era um dos da tribo lá de Israel, saindo do Egito, e ele vivia fazendo contenda, ele vivia tentando separar o pessoal. Olha, não segue Moisés, porque eu acho que Moisés não é enviado de Deus coisa nenhuma. Aí a gente vê no exemplo dele bíblico que Deus faz o chão abrir e engole ele e muitas famílias junto. Na última pregação, nós falamos dos versos 12 e 13. Os versos 12 e 13, eles têm 5 ilustrações sobre o caráter e sobre as atividades desses falsos mestres, retiradas por Judas da natureza. Ele vai falar de rochas, ele vai falar depois de nuvens, ele vai falar de árvores em plena estação dos frutos, depois ele vai falar de ondas bravias do mar, depois ele vai falar de estrelas errantes. Então eram coisas todas que os destinatários entenderiam, porque, por exemplo, você pensa, uma rocha submersa. Eles usavam muito da pesca naquela época, então eles sabiam que existiam aquelas rochas escondidinhas, que daí o que acontecia? Você foi por ali e está perdido, porque a rocha pega embaixo do casco e você afunda o navio. Então ele estava usando essa maneira para eles entenderem, olha o tipo dessas pessoas. Ou então ele diz que eles são que nem nuvens sem água. Então você imagina uma pessoa lá no sertão do Nordeste, claro, trazendo para os nossos dias, mas aí o que você olha para o céu, aquela nuvem, agora vai chover. Nada. Então o que ele está dizendo, Judas, eles até prometem coisas, mas o que eles prometem não resolve o problema de vocês. O problema de vocês está lá no verso 3, que ele diz, é o da fé que foi entregue uma vez por todos. Vocês já sabem qual é o problema de vocês. São inimigos de Deus. E para resolver o problema da inimizade com Deus, apenas através de Cristo. Então, esses são uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Então, propriamente entrando no texto hoje, nos versos 14 a 16, nós vemos aqui que Judas agora, ele vai demonstrar um ensino que é muito... ele já acontece muito no Novo Testamento, chamado de o julgamento do Senhor, os últimos dias. Na teologia, nós chamamos isso de escatologia. Então, o que quer dizer isso? Hoje de manhã o pastor Fernando até falou aqui que ele vai ter um curso de teologia e vocês viram que a grande maioria lá no fim tem logia, não é? Cristologia, bibliologia, teontologia, harmatiologia. Por quê? Logia vem de logia, de estudo, de estudar. E escatô
vem de final, fim dos tempos. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, o que Judas está falando aqui é, agora, claro que Judas não falou assim, olha, isso é escatologia. Não, eles não tinham a preocupação de ter que organizar as doutrinas de maneira sistematizada. Entenderam? Eles não tinham, na cabeça deles, eles não pensavam assim, bom, agora vamos ensinar sobre cristologia. Não. Aconteciam problemas sobre cristologia, ou seja, alguns achavam que Cristo era uma alma penada, aí eles iam corrigir. Alguns achavam que Cristo não era Deus, como hoje acham, por exemplo, os testemunhos de Jeová não acham, que Jesus é Deus. Então, hoje nós temos de maneira mais organizada, por quê? Porque eles tratavam com os problemas que iam surgindo. Então, quando o problema surgia a respeito, como serão as últimas coisas? Eles falavam, certo? Então, Judas agora, ele vai dizer algo, um aviso. Ele diz o seguinte, então vamos fazer um fluxo aqui de acompanhamento da carta. Se apresenta, fala para quem escreveu, fala quem são os destinatários e começa, numa linguagem popular, a descer a ripa. Ele diz, esse pessoal que está aí no meio de vocês, eles vão levar laço. Isso está certo, porque o que eles têm feito já aconteceu no passado e eles do passado já sofreram por isso. Então, ele continua dizendo, e agora, esses últimos versos são os versos finais sobre os falsos mestres, sobre o castigo, sobre a condenação. A partir do 17, ele volta para a igreja. Ele vai começar daí a falar de volta para a igreja, não que aquele não esteja falando para a igreja, mas ele se concentrou em tratar o problema. Olha, eu sei o que está acontecendo, é isso, os problemas são esses, eles são descendentes de Caim, eles são... Entenderam? Então agora ele vai falar, olha, e para finalizar eu vou dizer, tem um juízo final. E o juízo final ele diz aqui no verso 14, ele diz assim, quanto a estes, qual estes? Esses falsos mestres. Aqueles que entram na igreja de mansinho, parecem ser boas pessoas, bate no seu ombro, lhe trata bem, mas lhe mente, porque não lhe fala a verdade. Para Jesus e para os apóstolos, a verdade era mais importante do que um sorriso. Jesus não falou quando ele... Vão. Se eles receberem bem vocês, fiquem. Se eles não receberem vocês, quando vocês forem falar a palavra da verdade, o evangelho, distorçam a palavra. Jesus falava assim? Não. Jesus disse assim, aí vocês saem, sacode o pó dos pés e vão embora. Então, vocês não vão encontrar biblicamente nenhuma justificativa para deixar os pecados acomodados nas vidas de vocês e na minha vida também. Então, a Bíblia sempre foi muito clara em relação a isso. Ela expõe, ela traz a luz. Ela faz com que os pecados, quanto mais próximo da luz, ou seja, quanto mais você aprende de Cristo, mais você enxerga a sujeira. E é essa a ideia. Então, nos versos 14 ao 16, ele vai dizer, olha, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Quem era Enoque? Enoque é o personagem que aparece lá em Gênesis. E ele diz o seguinte sobre esse personagem, o sétimo depois de Adão. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o primeiro homem que vocês conhecem, a Bíblia relata, é Adão. 7 depois dele vem Enoque. Então isso é muito antigo. Naquele tempo já condenava esse tipo de coisa. Quanto mais agora. Aí ele continua dizendo, eis que vem o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Muito bem. Então, o que nós poderíamos entender aqui é o seguinte, Jesus já veio e agora Judas diz aqui que ele vai voltar. E aí o texto nos diz para que ele vai voltar. Verso 15, comecinho. Para 2 coisas Jesus vai voltar. Ele já veio, ele morreu numa cruz. Ele foi, como nós cantamos aqui, um servo sofredor. Ele veio para pagar um preço pelos pecados. Isso é fato, a gente olha para trás na história, isso já aconteceu. É irrevogável, quer nós gostemos ou não, isso aconteceu e é provado. A gente tem relatos históricos aqui que isso já aconteceu. E ele diz que ele vai voltar para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios.
Então, olha só, não perca o raciocínio disso. Jesus, na primeira vez que ele veio como um servo sofredor. Ele veio para ser, como João diz no capítulo 1, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, muito bem, ele veio morrer a morte em favor de pecadores. Isso em teologia nós chamamos de substituição. Ele veio substituir. A ideia é que num julgamento alguém precisa ser condenado, não é verdade? Então, se você é condenado dos pecados, e a Bíblia diz que sim, Romanos 3:23 diz que não existe ninguém que não seja, mas a ideia é o seguinte, alguém precisa pagar o preço. Então Jesus veio e ele faz assim, eu vou pagar. O pecado não vai passar impune, porque um juiz que não condena, ele não é um bom juiz. É como se você fosse até um tribunal e um ente querido seu morresse assassinado. E aí chega lá o bandido, e o bandido, você perdoa o bandido. Vamos dizer que a gente conseguiu, tirou o amor de Cristo do fundo do coração e disse, eu lhe perdoo. Mas você não acha que o juiz deve fazer justiça igual? Deve. A mesma coisa acontece com Cristo. Deus faz justiça igual na sua vida e na minha, mas ele faz em Cristo. Cristo paga o preço. Essa foi a ideia da vinda de Cristo. Mas agora, Judas fala no verso 15 que vai ter uma segunda vinda, um outro momento, em que Jesus não vai mais vir como cordeiro. Ele não vem mais tirar o pecado do mundo, mas agora Jesus vem como leão. Agora imagine por um minuto você numa selva, e aí você está lá sozinho, perdido, e aí você encontra um cordeiro. Que bichinho lindo! De repente convida até o cordeiro para morar junto. Né? Vem aqui comigo, não tem medo nenhum. Mas agora a Bíblia diz que Jesus vem como um leão. Eu acho que ninguém aqui numa selva gostaria de dar de cara com um leão. E é essa a ideia que nós deveríamos ter quando nós pensamos na segunda vinda de Cristo. Porque é exatamente com terror, no sentido de justiça, que ela vai acontecer. Então, o texto nos diz que agora ele vem como juiz, para exercer juízo, verso 15, contra todos, e fazer convicto todos os ímpios. Então, a profecia de Enoque aqui, estudando o texto, eu até agora descobri que Enoque era profeta, né? Porque no Antigo Testamento a gente não vê. Mas Judas aqui trata Enoque como um profeta. Então ele diz o seguinte, olha, Judas escreve dizendo o seguinte, Enoque é antigo, ele é velhinho, já aconteceu há muito tempo, ele já morreu. Na verdade não morreu, né? Porque ele foi... O que aconteceu com Enoque? Vocês lembram? Isso, ele foi arrebatado, né? Então a Bíblia diz que ele não morreu. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que Enoque se tornou um dos heróis da fé, aqueles que nós deveríamos querer imitar. Por quê? Porque ele era muito bom? Não, porque ele vivia pela fé. É essa a ideia. Então, aquilo que eu falei para os irmãos agora há pouco, traz a mesma ideia. Enoque falou há muito tempo atrás. Judas usou Enoque e já era antigo. E Judas é mais antigo. Agora Judas é antigo para nós e Enoque é mais antigo ainda, mas a verdade continua valendo. Vocês conseguiram entender a ideia? A ideia é que algo que aconteceu há muito tempo atrás não deixa de ser verdade. Então, a cada geração que passa, e a nossa geração agora, nós devemos tomar a palavra de Deus e tornar ela relevante e atual para todas as situações em que você se encontra. E Enoque falou isso no passado, ele diz assim, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. E é interessante, queridos, que alguns textos, a versão que nós estamos lendo aqui é Almeida Revista Atualizada, a ARA. Algumas outras versões, a NVI, por exemplo, vai usar o verbo vem, a ideia de que não aconteceu ainda. E o que é interessante da gente notar aqui? Era muito comum os profetas fazerem isso, falar de algo como se já tivesse acontecido, porque eles tinham convicção de que isso iria acontecer. A Bíblia é repleta disso. E o nome disso chama-se passado profético. É a ideia assim, Jesus veio para julgar. Mas a gente sabe que ele não veio para julgar. A gente sabe que o salmista Davi muitas vezes dizia, o Senhor me acudiu. E muitas vezes o Senhor ainda não tinha acudido ele. Então, nas outras traduções, embora facilite a ideia de que isso é um ato do futuro,
as últimas coisas, logia, um estudo do futuro, ele tira essa ideia preciosa que eu acho que a Ara preserva, que é de você ler isso, enxergar isso no passado, mas de um passado que vai se cumprir com certeza. E você, se você prestar atenção à sua Bíblia, várias coisas tratam dessa maneira. Então ele diz o seguinte: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Então, esse ensino é de que Jesus, ele vai voltar, e ele vai voltar com suas santas miríades. E o que seria isso? Nós temos no Antigo Testamento já o ensino de que os anjos vão vir julgar junto com o Senhor. Mas nós também temos no Novo Testamento alguns textos que falam sobre os crentes julgando junto, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 1 a 3. Então, eu não vejo problema nenhum de entender que pode ser um sentido para os dois, tanto para os santos separados, não santos sem pecados, tá? Não é aquela ideia de santos sem pecado. A palavra santos para a Bíblia no Novo Testamento é pessoas que se separam para Deus, pessoas separadas para viver para Deus. Então não é a ideia de santos da Igreja Católica, de que uma pessoa não tem mais pecados. Isso não existe biblicamente falando, tá bom? Então, a ideia que ele fala é que vai chegar um dia em que o Senhor vai voltar com suas santas miríades. E essa palavra miríade, se hoje a gente parasse para perguntar, ninguém saberia o que é, porque é uma palavra pouco utilizada. Essa palavra ela corresponde a um numeral grego para 10.000. Então é como se ele falasse, vem com milhares. Né? Ele vai vir com muitos dos seus anjos, milhares dos seus anjos. Eles vão vir para julgar o mundo. E isso, se a gente vai para o Novo Testamento, é muito comum. O pastor Fernando está apenas no comecinho do Evangelho de Mateus, mas lá pelo capítulo 16 nós vamos ver isso. Jesus dizendo que na segunda vinda ele vai vir julgar o mundo e ele vai ter os seus santos anjos juntos. Ele vai mandar para separar os escolhidos em todos os cantos do mundo. Ele também diz que vai vir na glória do seu Pai com seus santos anjos. Mas, como eu também falei para vocês, ele também diz que os crentes fazem parte desse julgamento. Então, a ideia aqui é: a vinda do Senhor vai vir para ser de juízo contra os ímpios, segundo o versículo 15. Então, toda aquela profecia, aquele papo dos profetas no Antigo Testamento, Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar. Agora Judas confirma. Judas diz, olha, isso realmente vai acontecer. Todos os ímpios. Então, primeiro, exercer juízo. Esse é o primeiro ponto do qual Jesus vai voltar, para exercer juízo, para julgar. Então, a palavra ímpio, ela simplesmente, ela diria uma pessoa que não tem religião. Uma pessoa que não é religiosa, ela é ímpia. Mas, por causa das palavras dos nossos dias que perdem o sentido, dizer isso não seria corretamente bíblico. A ideia de uma palavra de uma pessoa ímpia é uma pessoa que faz todas as coisas que ela faz sem levar Deus em consideração. Essa é a ideia. Porque dizer que alguém não tem religião, muitas pessoas são religiosas e são ímpias. Por quê? Porque elas fazem as coisas sem levar Deus em consideração. Ficou claro? Então, a ideia aqui é que um ímpio é alguém que vive, age, faz todas as coisas sem levar Deus em consideração. E quando nós falamos sem levar Deus em consideração, vamos abrir um parênteses, colocar o Deus da Bíblia e fechar o parênteses. Porque Ele é o Deus verdadeiro, segundo o próprio Jesus disse. Então, é uma pessoa que não tem, segundo o que a Bíblia diz, temor de Deus. E o temor, embora ele acompanhe um certo medo, mas ele se trata muito mais de reverência, de respeito, certo? Então, a ideia seria a seguinte: embora muitas pessoas hoje em dia falem de Jesus, que Jesus é para você, Jesus é tudo. Jesus é meu tudo. É o que essa gente mais escuta. Embora a gente escute discursos religiosos, as pessoas não são, a grande maioria da população, ela não se diz ateia, ela não diz que não crê em Deus nenhum. E é exatamente o que esses falsos mestres aqui diziam que Judas está condenando. Eles não diziam que não acreditavam em Deus, eles diziam que inclusive eram enviados de Deus. Mas tudo isso, assim como naqueles dias, assim como hoje, não passa de fachada. Falta o temor de Deus,
que é o princípio da verdadeira sabedoria. Então, quando a Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da verdadeira sabedoria, a gente precisa entender o que é sabedoria para a Bíblia. A sabedoria para a Bíblia não é um PhD em ciências, embora isso seja bom. De maneira nenhuma nós descartamos. Mas a ideia de sabedoria é você viver de acordo com o pensamento bíblico. Certo? Então, é exatamente sobre esse tipo de juízo que Judas vai falar. Judas já havia mencionado esse juízo de Deus no verso 6 sobre os anjos caídos. Você imagina, um anjo foi criado com um propósito, o propósito de glorificar a Deus, mas eles simplesmente deixaram de lado. Simplesmente eles acharam que era melhor fazer de outra forma. E por isso eles foram castigados e serão castigados. E também, no verso 4, Judas vai dizer, olha, esses que transformam a graça de Deus em libertinagem também vão ser condenados. Então, a vinda do Senhor Jesus para exercer o julgamento de Deus é um tema frequente no Novo Testamento. João 5, verso 22 e 23. Foi a ele que o Pai confiou o julgamento final. Por meio da ressurreição, Deus estabeleceu Cristo como juiz. Atos 17:31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos. Quem? Ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a convicção de que o juízo é certo. Ainda em Romanos, capítulo 2, ele vai dizer que naquele dia, qual dia? O dia do julgamento, ele vai julgar o segredo de todos. E ainda, se você... Puxa, mas será que aquele segredo mais íntimo meu ele vai julgar? A Bíblia diz em 1 Coríntios que ele vai trazer à luz as coisas ocultas nas trevas. E vai manifestar todo o pensamento, todo o desejo e tudo aquilo que está escondido em cada coração. Se o irmão Marcos estivesse aqui, o exemplo que ele mais gosta de usar e que de fato aqui se aplica bem, é que é como se naquele dia um fiozinho fosse ligado no seu coração e um grande telão mostrasse tudo aquilo que você escondeu. E tudo aquilo vai vir à luz. Então, o julgamento de Cristo, Cristo vai vir na segunda vinda dele, não mais como uma ovelha para tirar os pecados do mundo, mas como um juiz que vai fazer prisioneiros no inferno. Não vai mais ser possível voltar atrás. No dia que ele vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes, Mateus 25. Ele vai separar o joio do trigo, Mateus 13:40. Esse é o primeiro objetivo de Cristo. Cristo vai vir para julgar. A sua segunda vinda, ele vai vir com esse objetivo. E agora o segundo objetivo, ele diz que ele vai também vir para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Judas faz questão de dizer que eles eram ímpios mesmo, né? Obras ímpias que impiamente praticaram. Então, a segunda intenção aqui é dizer que Jesus vem para convencer as pessoas. Só que esse convencer as pessoas, no sentido do texto original no grego, é a palavra literalmente como se fosse trazer à luz. Algo que você escondia, agora vai ser colocado à luz. Algo que você achava que não era culpado, agora vai ser provado que você é culpado. Então, poderia ser dito o seguinte, ele vem para agora declarar alguns culpados. Só que, queridos, talvez a gente pense, bom, então se Jesus na segunda vinda vem para convencer, coisa boa, ele vai convencer. Mas a ideia de convencimento não é mais para dar oportunidade de arrependimento. O convencimento aqui é apenas para silenciá-los diante dos fatos. Seria como num tribunal você estar diante do juiz e você não ter mais desculpas. Mas eu não matei. Olha o vídeo. Mas eu não falei coisas erradas sobre essa pessoa ou sobre Deus. Está ali. Então, por causa da impenitência, ou em outras palavras, por causa da falta de arrependimento, os ímpios eles entesouram
segundo o texto bíblico nos fala em Romanos 2, eles acumulam ira de Deus contra si mesmos. E no dia do juízo, eles ficarão calados em silêncio, diante da culpa evidente, da culpa mostrada de suas obras ímpias. Não terão o que argumentar com o justo juiz. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 2. Então, trazendo mais praticamente, de maneira mais prática para os nossos dias, é o seguinte: a cada dia que a pessoa rejeita mais a Deus, a cada dia que ela rejeita mais a mensagem do Evangelho, que é: se arrependa, receba a Cristo como seu Salvador, único e suficiente, e a cada dia que elas vivem mais sem o temor de Deus, é como se elas tivessem uma conta corrente, e a cada dia essa conta corrente de ira de Deus estivesse sendo depositado. Então, chegará um momento em que o pagamento será feito. E eu sempre, Judas é uma carta que acaba nos trazendo bastante dureza, né? Porque ele é duro com essas relações. Não pensem que eu acho agradável dizer que as pessoas vão ser condenadas e julgadas e ir para o inferno e lá vão ficar para sempre. E quando elas tentarem olhar em algum tipo de tempo, se é que elas possam fazer isso, vai estar escrito, sem saída. E daí passa mais alguns minutos, anos, meses, e aí elas pensam que está acabando aquele sofrimento e olha para a porta e a porta diz sem saída. E o sofrimento aumenta cada dia mais e ela olha para a porta dizendo vai acabar e diz sem saída. Mas essa é a verdade bíblica e ela é dura. Então, o que Judas diz aqui é um aviso final acerca de suas obras ímpias. Verso 15. Então, todas as coisas pelos quais. A ideia agora é que Judas explica de quais coisas Deus, Jesus, vai convencê-los. Ele diz, olha, essas são as obras pelas quais vão ser reveladas naqueles dias. E aí ele diz, no verso 15, na parte B, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, todas as obras e todas as palavras, e obras ímpias, de maneira geral na Bíblia, queridos, são todas obras praticadas por ímpios. Certo? Então, parece meio lógico isso, mas a ideia é a seguinte: todas as vezes que as pessoas agiram em suas vidas, quer sendo tomando um suco de laranja, quer sendo fazendo qualquer outra coisa que não tenha levado Deus em consideração, se ela não é crente, isso vai sendo colocado na conta dela. E chegará um dia em que ela terá que pagar a conta. Só que esse pagamento não tem como ser feito. Então, se não tem como ser feito, juízo eterno. Então, Judas acrescenta que eles praticaram impiamente. Seria mais ou menos o seguinte: Judas está dizendo assim, eles têm obras ímpias. E além de ter obras que não levam Deus em consideração, eles fizeram essas obras impiamente. Qual é a ideia aqui? Eles fizeram isso com alegria. Eles sabiam que estavam vivendo não para Deus e continuaram vivendo não para Deus de maneira espontânea, de maneira liberal, fazendo tudo isso por sua própria vontade, sem qualquer temor. Então, depois ele dá sequência dizendo que eles tinham palavras insolentes aqui. E a ideia de palavras insolentes, no original, no grego, esse texto, ele não diz palavras, ele diz apenas duras. E a ideia de palavras insolentes, na tradução para o português, foi para a gente poder entender que tipo de palavreado eram esses. Palavras cruéis, palavras que não levam Deus em consideração. O mesmo termo usado aqui, Jesus certa vez estava falando e os discípulos falaram: nossa, esse discurso é duro, quem que pode escutar isso? Em João 6, é a mesma palavrinha, só que aqui Judas está usando essa palavra com referência aos falsos mestres. Então, Judas, meio-irmão de Jesus, ele aprendeu com o Senhor que as pessoas vão dar conta de toda palavra frívola, ou em outras, trazendo para os nossos dias de hoje, palavras sem valor, que proferiram contra os homens e contra Deus. Mateus 12, 36. E é nessa categoria
de palavras insolentes que se enquadra a mensagem que Judas está aqui trazendo à luz, desses libertinos, dessas pessoas que estavam vivendo de maneira como queriam e ainda incentivando a outros. Então, é bom lembrá-los que uma das características do anticristo é exatamente essa, que ele fala com insolência, ou seja, ele desdenha as coisas de Deus e contra Deus. Apocalipse 13:5. Então, João Calvino, um homem de Deus, ele disse o seguinte: esse castigo que está reservado aos ímpios, ele deveria dar o quê? Temor e vigilância àqueles que são os eleitos de Deus. Esse deveria ser o efeito prático quando essas pessoas lessem essa carta que Judas mandou, deveria ser o efeito prático que deveria causar. E deveria ser o efeito prático que deveria causar em nós também. De saber que esse dia de juízo é um dia que nós não deveríamos sequer pensar nele para alguém que nós amamos. De que forma isso? Falando do Evangelho. Porque a ideia é a seguinte, gente, e eu já sofri muito com isso, e eu já passei muito por isso. Nós muitas vezes não verdadeiramente pensamos nesse dia. Nós não pensamos que existe um julgamento. Nós não pensamos que existe uma condenação eterna. Nós não pensamos que muitos dos nossos amigos, familiares, vão ficar para sempre no inferno. Mas como nós sabemos que isso é verdade? Porque Cristo ressuscitou dos mortos, essa é a prova de que o julgamento é verdadeiro. Então, Judas agora ele continua dizendo no verso 16, como que dando agora mais ênfase, como que aumentando a culpa desse tipo de gente, ele fala o seguinte: olha, esses tais, qual tais? Eles sabiam bem qual eram. Eles são murmuradores, eles são descontentes, eles andam segundo suas próprias paixões. E é interessante de lembrar que a murmuração sempre foi um dos pecados mais expostos pelo Antigo Testamento e continua sendo pelo Novo. A murmuração sempre foi um dos pecados que os profetas do Antigo Testamento mais condenaram. No Antigo Testamento nós temos o caso clássico do povo de Israel saindo do Egito, Êxodo 16, Números, que eles recém tinham saído do Egito e já estavam reclamando, mas Deus tirou a gente de lá a gente comia carne, aqui a gente não tem o que comer. Sempre foi. E Paulo também fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, que os cristãos não deviam viver se queixando, não deviam viver reclamando daquilo que Deus tem providenciado. Porque qual é a diferença entre os ímpios e os crentes? Os ímpios, eles reclamam de tudo, e quando eles reclamam de tudo, eles reclamam de Deus. Por quê? Eles nem acreditam em Deus. Então, eles reclamam mesmo. Agora, para um crente que reclama, isso se torna muito grave, porque o crente sabe que tudo que ele tem por meio de Deus. Então, Paulo já havia falado muito sobre isso. Jesus falou muito sobre os fariseus. Uma das coisas que eles mais faziam, os fariseus eram os líderes religiosos do tempo de Jesus. E uma das coisas que eles mais faziam era murmurar contra Jesus. Olha esse daí, cura no sábado. Olha esse daí, não respeita as leis. Olha esse... Eles viviam criticando cada passo de Jesus. Lucas capítulo 5, verso 30. E Judas já havia criticado esses falsos mestres por eles difamarem a autoridade. Os versos 8 e 10 nós vemos isso. Então, talvez aqui, quando nós pensamos em murmuração, nós pensamos em alguns tipos de reclamação. Paulo, quando ele fala em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. E a ideia de torpe, primariamente, tem uma ideia de palavrão, coisas feias, mas não se resume a isso. Palavra torpe é a ideia de tudo aquilo que você vai falar, se for com descontentamento, murmuração, vai ser contra Deus. Porque se você entendeu que sua vida é para Deus, logo todas as coisas que acontecem. Paulo diz que devemos dar graça em tudo. Ah, Adriano, mas isso é difícil. É claro que é difícil.
Mas a diferença entre uma verdade e uma mentira não deve ser porque uma é mais fácil que a outra. A verdade geralmente vai trazer prejuízos. A verdade nesse mundo, geralmente ela vai na contramão. Mas nós somos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser luz. Não porque nós somos a luz, mas porque nós refletimos a luz que Jesus é. Então, essa segunda característica de descontentamento e de murmuração que Judas diz, ele diz o seguinte: eles fazem isso, eles murmuram, eles são descontentes, porque eles andam segundo suas paixões. A Bíblia traz a ideia muito clara de andar, não é simplesmente um caminhar, é viver de acordo. Então, quando você vê na Bíblia que ela fala andando segundo os costumes do mundo, é vivendo de uma maneira que o mundo vive. Então, ele diz assim, andando segundo as suas paixões. A ideia é, eles vivem de acordo como eles bem entendem. E a palavra padrão no Novo Testamento para desejos impuros é essa, exatamente essa, paixões. E embora, na maioria dos casos, isso esteja relacionado com práticas sexuais impuras. O que são práticas sexuais impuras para a Bíblia? Você fazer sexo antes do casamento, você não viver de uma maneira honrada com Deus, você ter relacionamentos com descrentes. Ah, mas isso é muito duro. Seja bem-vindo. Esse é o Evangelho de Cristo. É muito duro mesmo, não é fácil, mas isso é a verdade. Isso é o que nós deveríamos ter desejo de fazer. Então, a ideia de andar na Bíblia ela faz referência ao viver diariamente, por paixões, sem levar Deus em consideração. Vocês vão notar que a Bíblia ela traz muitos sinônimos. Ser ímpios é a mesma coisa que ser descrentes, é a mesma coisa que andar segundo as paixões do mundo. Ser sábio é a mesma coisa que ser crente, é a mesma coisa que ser piedoso. Em outras palavras, uma engloba você viver para Deus, com suas falhas e seus defeitos, mas se arrependendo a cada dia. A outra leva em consideração você, quando o salto apertar, você coloca Deus de lado e vive da sua maneira. É o que Jesus chamou da parábola da semente. Recebe a Cristo com alegria, acha maravilhoso, mas quando os prazeres do mundo sufocam, você deixa Cristo de lado porque é muito duro. Porque é muito pesado, eu vou voltar a viver da maneira como eu queria. E assim acontece diariamente. Então, todos aqueles que não temem a Deus, todos aqueles que são ímpios, eles murmuram, eles reclamam. Se você falar que isso é pecado, eles vão dizer que isso é antigo, é antiquado. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Aí você vai dizer, uma verdade escrita no passado não deixa de ser verdade porque ela é antiga. Eu nunca vi ninguém, até hoje, mas espero que não mude, mas do jeito que andam as coisas, é bem capaz de mudar, dizer que azul é vermelho. Não, a não ser que a pessoa seja daltônica, né? Mas aí a gente entende de outra forma. Porque essa é a realidade. A verdade não muda porque ela ficou antiga. Então, essas mentiras que muitas vezes a gente acredita, por causa do quê? Para nós podermos viver bem com as nossas próprias consciências. É o que Judas está condenando aqui. Então, aquelas ideias de você, não, mas olha só, eu me esforço muito. Então, não há problema em eu ter um comércio e eu sonegar impostos, porque o governo não merece. Claro que o governo não merece, mas você deve viver a sua vida em obediência a Deus. Mas eu vou me relacionar com alguém que não é crente. Não tem problema, porque eu sei que lá no fim o meu coração é que... Não, a Bíblia diz que seu coração é enganoso. Que se você seguir seu coração, o caminho errado é certo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas que na verdade são maus. Então, por fim, além de serem impuros, de viver murmurando contra tudo e contra todos, eles falam tudo o que precisa para agradar as pessoas, verso 16, por motivos interesseiros. A última parte, a sua boca vive propalando, ela aumenta as coisas, ele gosta de se dizer importante.
grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, esses falsos mestres, para ganhar adeptos, eles não se preocupam com a verdade bíblica. Eles vão dizer grandes coisas sobre si mesmos. Judas já chamou eles de sonhadores alucinados, que eles inventam as coisas e eles passam para os outros. Então, nos nossos dias, nós temos superapóstolos, as pessoas dizendo que são apóstolas. E aí a Bíblia diz que os apóstolos morreram, mas eles disseram que eles têm contato com Deus. E aí a gente coloca as obras dele de um lado aqui e o ensino bíblico do outro e não batem, mas não há problema. Por quê? Porque eles vão fazer para si pessoas que gostam de ouvir o que eles falam. Esses superapóstolos, eles não vão falar coisas para você assim, olha, você está vivendo em pecado, abandone isso e se arrependa. Ah, mas há perdão para mim? Se arrependa que há perdão. Não, eles vão dizer assim, olha, no fim das contas Deus sabe, Deus conhece seu coração. E aí a gente vai escutar isso e dizer, opa, estou no lugar certo, porque eu sou bem querido aqui. Só que, queridos, qual pai que verdadeiramente ama seu filho vai deixar o filho fazer coisas erradas sem se preocupar com a sua saúde e com a sua vida? Qual pai que realmente ama seu filho não cuida para ele atravessar a rua? Qual pai que realmente ama seu filho deixa o filho meter o dedo na tomada e diz assim, deixa que tome um choque porque é melhor assim ele aprende? Não, o pai corrige, o pai disciplina, e se precisar energia nisso, o pai vai fazer isso, porque ele sabe que antes é melhor que o filho seja corrigido do que ele seja atropelado e morto. Agora você traz isso para uma esfera muito maior, que é a esfera de Deus como pai daqueles que estão em Cristo. Por que pai daqueles que estão em Cristo? Porque a Bíblia ensina que nós nos tornamos filhos quando nós nos unimos a Cristo. Aí nós somos adotados. Mas todos são filhos de Deus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criaturas. Mas filhos, você recebe o direito de se tornar filho, não por seu direito, mas pelo direito que outro conquistou por você. Então, Deus, Ele sabe que tudo que você tiver, se você puder dizer que é seu, que é mérito seu, sempre você vai dizer. E é por isso que Deus fez dessa forma. Por quê? Para que ninguém diga, eu sou melhor. Mas para que todos juntos digamos, não tenho bem nenhum. Nenhum. E o único bem que eu tenho foi Cristo que me concedeu. Então, a ideia desses falsos mestres, ela diz o seguinte: vamos dizer para as pessoas que nós somos enviados, vamos nos intitular bispos, pastores, pastoras e por aí vai. E aí, quando precisar alguma coisinha, nós vamos estar tranquilo, porque as pessoas vão nos ajudar. O motivo já era esse nos tempos de Balaão, mais de 3, 4 mil anos atrás, e continua sendo hoje. E aí ele termina dizendo, por motivos interesseiros. As pessoas, elas não estão preocupadas quando elas passam a mão na sua cabeça e dizem que o seu pecado está tranquilo. Não. Porque se elas estivessem, elas iam lembrar dessa condenação que Judas fala, que aqueles que pecam sem arrependimento vão experimentar. Então, a ideia seria mais ou menos a seguinte: prefiro que você não sorria para mim e no céu nos abracemos, do que você seja o meu melhor amigo e no inferno nós soframos. Essa é a ideia. Só que a gente vive sempre prorrogando, como eu falei no começo. A gente aprende as coisas, mas as coisas importantes nós não queremos decidir, porque muitas vezes elas nos custam caro. Muitas vezes você ir num médico e o médico dizer para você que você tem que mudar a maneira de viver e talvez você não vá mais poder comer sanduíche, cheese, ou a gente, eu não gostaria de ter que mudar, mas isso é uma migalha comparado com a maneira que você vai viver para Cristo. Então notem que não existe diferença. Sim, se eu me tornar bondoso e tudo isso eu vou para o céu. Não. Porque você nunca conseguirá ser bondoso o suficiente.
Então, o que as pessoas confundem é que os crentes, eles não são salvos porque eles são bons, mas eles se tornam bons porque eles são salvos. A ideia é mais ou menos a seguinte: você deseja ter boas obras para glorificar a Deus, não para conquistar favor dele. O favor que você precisa conquistar de Deus é Cristo quem conquista. Somente Ele. Então, o julgamento, ele vai vir com Jesus. E ele vai vir para julgar, queridos. E essa é uma notícia para aqueles que estão nele, alegre. Porque a Bíblia diz que os seus cearão as bodas do Cordeiro. Churrascão, vão poder ficar realmente sem tristeza, sem pecado, sem problema de você ter egoísmo, vai ser assim. E aqueles que passaram sua vida inteira dizendo: quem é esse Deus? Não o conheço. E esse Cristo? É loucura. Esses, quer queira, quer não, eles vão ter que confessar diante de Deus. Eles vão ser colocados sem mais chance de arrependimento. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: o dia para se arrepender é hoje. O dia que se chama hoje. Aqueles queridos nossos que não se arrependeram, trate isso com verdadeira preocupação. Muitas vezes você pode já ter falado para eles, como eu tenho muitos casos na minha família. Que Deus nos ajude a nós não pararmos de orar, pelo menos. Que Deus possa sim tirá-los de lá, desse coração duro de pedra. O que me causa preocupação é nós, crentes, nos acomodarmos com isso e passarmos a não pensar nesse dia. Não darmos a verdadeira importância que deveríamos dar. Por que isso? Porque muitas vezes as nossas mentes estão mais ocupadas com os prazeres que existem nos nossos dias. Ah, mas então você está querendo dizer que a gente deve se isolar, ir para uma cabana? Jamais. Mas nós devemos viver com os olhos voltados para a eternidade. Paulo disse em sua carta aos Coríntios: quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa. Paulo acho que já usou os exemplos mais comuns. O que a gente mais faz? Comer e beber. Ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Talvez esse seja o motivo que o nosso país, Brasil, esteja como está. Existem tantos crentes nesse país que não vivem como crentes. Existem tantos crentes no nosso país que são a favor do aborto. Existem tantos crentes no nosso país que nunca pensaram verdadeiramente nos seus pecados. E aí, talvez Judas perguntasse: será que vivem de fachada? Será que entenderam verdadeiramente que a graça de Deus não é uma carta em branco, um cheque em branco para viver em libertinagem? Que não seja assim com nós, queridos, porque o julgamento é real. Quer nós acreditemos ou não, assim como uma verdade antiga não se torna mentira porque ela é velha, assim o julgamento não é mentiroso porque ele tarda. Muitas pessoas já cometeram esse erro, dizendo: mas será mesmo? Já faz tanto tempo. Isso já acontecia nos tempos de Noé. E aí veio aquele grande dilúvio e acabou com todos. Que não seja assim entre nós. Vamos orar.